água é vida, no final das contas, né? Nós somos um país que nós temos 90% da nossa matriz energética baseada em hidroeletricidade. Nós temos o nosso usuário mais precioso é a agricultura, que utiliza 70% dos nossos recursos hídricos. A melhor forma de usar essa água que está disponível é conhecendo o quê? A disponibilidade dessa água do ponto de vista quantitativo e qualitativo. E para conhecer essa disponibilidade é realizado o trabalho por meio da Rede Hidrometeorológica Nacional. Essa Rede Hidrometeorológica Nacional, ela é uma parceria da Agência Nacional de Águas com algumas instituições que coletam os dados, principalmente a CPRM, né? Esses dados são coletados em campo, eles são transmitidos via telemetria, ou seja, por satélite ou também por anotações de vários observadores em campo. E esses dados são então transmitidos para a Agência Nacional de Águas, são consistidos, são colocados em um sistema computacional e são disponibilizados para o Brasil inteiro. A rede representa esse levantamento de informações que tem respostas a curto prazo, de imediato dentro da sociedade como um todo. Você não faz a gestão se não tiver a informação. Por isso, todo o gerenciamento dos recursos hídricos inicia o monitoramento. Quando a gente está trabalhando com excesso de água é muito fácil, porque ninguém pressiona a gente, mas a gente trabalhar, a gente via campo, realizar uma medição de descarga, saber realmente quanto está passando naquela hora e a gente poder contribuir na gestão da água de uma maneira que a gente possa trabalhar cada vez mais na racionalidade, usando o recurso de uma maneira que a gente não se preocupe com que a gente vai ter a garantia de que a gente vai poder usar aquele recurso durante o maior tempo possível. Eu acho que nós estamos, do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, do gerenciamento das águas, acho que nós estamos avançando, para começar pelo próprio monitoramento hidrometeorológico. Até pouco tempo a atuação ainda era muito pontual, resolvendo conflitos. Agora nós estamos atuando de forma mais sistemática, nos antecipando aos conflitos, né? E para isso precisamos contar cada vez mais com a informação hidrometeorológica. Esses dados não são só importantes para a Agência Nacional de Águas, mas também são importantes para quaisquer instituições que queiram, então, monitorar e gerenciar suas águas. Os dados que ela vai fornecer vão servir de base para vários estudos na área de engenharia, em diversas áreas que estão aí no nosso cotidiano, né? Questão de abastecimento, são obras civis, projetos que a gente trabalha também que são alertas de cheia. Então você manter uma rede como essa funcionando na Amazônia durante 30, 40, 50 anos envolve um esforço dos técnicos, envolve do observador hidrológico, que é o ribeirinho que mora aqui na região, que é ele que faz a anotação na caderneta de campo, de quanto que o rio subiu, de quanto choveu, e isso vai alimentar um banco de dados que os engenheiros hidrólogos, que os pesquisadores vão poder se debruçar, trabalhar para poder elaborar modelos de previsão de eventos extremos como cheias e vazantes e também fazer esse monitoramento de longo prazo da disponibilidade hídrica que o Brasil possui. São fundamentais para o gerenciamento dos usos da água, dos recursos hídricos nessas regiões de baixa disponibilidade, como em geral, por exemplo, o semiárido brasileiro. São absolutamente fundamentais. Sem essas informações não tem como trabalhar, não tem como alocar, como dividir. Você não sabe o que tem que ser dividido. Então, a partir daí, dessa leitura dos dados levantados através da rede, a gente chegar até a sociedade, até a comunidade, levando para a comunidade ou para o mundo científico, o mundo acadêmico e para a tomada de decisão dentro dos governos que nós temos relação, os estaduais e o governo central, as oportunidades de tomada de decisão prévias, preventivas.
gestor público, ele precisa se aproximar do quê? Do problema da sociedade. Então, quando os integrantes da equipe em Brasília, da Agência Nacional de Águas, partem para o campo, o que eles estão buscando? Eles estão buscando se aproximar dos problemas da sociedade, olhar os problemas da sociedade. Na outra abordagem, eu estou me aproximando dos problemas de quem está realizando esse monitoramento no dia a dia, quem pratica essa atividade no dia a dia. Eu podendo casar a problemática da sociedade e buscando melhorar a performance das pessoas que estão relacionadas a essa atividade, eu tenho o casamento da eficiência pública, que é atender onde é necessário ter essa informação com a melhor qualidade do serviço público. Ai, que terra quente, menino. Esse rio aqui era a benção para nós. E agora não está sendo não, porque está tudo seco. E a água é botada por Jesus, né? Só Jesus mesmo, que tem misericórdia de nós. Eu sinto uma amargura que não vem água no rio. Aqui quando tá cheio, lavando essas pissarras tudinha, é a coisa mais linda do mundo. Mudou bastante, por causa de primeiro a gente ia, pegava um balde d'água, de repente vinha. Agora não, a gente tem que cavar até onde dá água boa, né? Que não é cava, às vezes dá água caparrosa, água salgada, né? E a gente cava para dar água boa para ter alimentação e para beber. Muita coisa mudou porque a degradação está aumentando a cada dia, o rio está ficando soreado, a poluição, esgoto sendo jogado dentro do rio. Então, a cada dia que passa, o rio Jaguaribe está ficando mais poluído. Eu me lembro, no tempo de criança, a gente ia o rio bastante cheio, né? E agora não tem essa emoção, aquela motivação. Vamos, né, fazer um banho no rio, não tem. Então o rio da minha infância era um rio de águas transparentes, com aquele lodo que a gente conhece aqui por lodo, aquele mato que fica dentro do rio, verde. Hoje em dia você, quando pega isso, dá coceira por causa da poluição. Assim, tem uns que derramam bastante, destrói água, e eu fico assim, não. Assim, às vezes eu paro e digo assim, para que destruir tanta água que tem? A gente não sabe o que vem na frente, né? E aí, no caso, ano passado, destruíram muita água, aí agora está no sofrimento, caçando água limpa, saudável. O Jacuí é muito traiçoeiro, né? Numa semana deu 7 enchentes. E a bem grande de 2010 entrou dentro da minha casa. Foi horrível. Os nossos observadores, de forma geral, são moradores que já fazem esse trabalho para nós há muitos anos, já têm o conhecimento de como fazer. A rede tem uma importância muito grande para essas pessoas, inclusive pela situação em que elas residem nesse lugar. A gente trabalha, faz esse serviço que nem é pesado, porque a gente vai de manhã, depois de tarde, e é só. Então a gente mede a água onde está, batendo na régua nos números, venho, passo numa caderneta que eu tenho aí, né?
É muito importante mesmo, porque aí eles ficam em alerta, né? A Defesa Civil me liga também para saber como é que está a enchente e como que está a vazante. Já me pararam, muitas pessoas me pararam, perguntaram se a enchente ia ser grande. Uma coisa que eu digo para eles, eu não posso dizer que vai ser grande, eu não posso dizer que vai ser pequena, né? Vai depender daquele lá de cima. É através dessa informação que eles ficam, assim, se comunicam através dessa informação, que é onde tem bastante água e é onde não tem água, que é a nossa região. Você não pode dizer, choveu tanto, a cota deu ali. Se você não deu uma cota 3,80 m, aqui a gente vai na curva-chave, qual foi a vazão? Ah, choveu um pouquinho, um sereno, isso não é um valor numérico, né? E a gente trabalha com dados, diz, choveu 2,0, tá, choveu com o período mais chuvoso, diz, choveu em novembro para tal, não teve chuva, prove que não teve, sabe que não teve, mas você tem que ter a ciência exata, que é o número, né? E você registrando o número de período da tua visita, tal, você sabe que essa área daqui é seca no período tal, no período tal. É isso aí. Aí eles sabem a importância da água, da chuva aqui para eles. Eu me sinto uma peça importante no trabalho deles, que até eu falo que me considero a base da equipe, porque é através da cota que eles realizam outros trabalhos. Isso aqui era 2 centímetros para cá, 2 para cá, 2 para cá, 2 para cá, 2 para cá, até formar 10 em 10. Era totalmente diferente de hoje, que hoje é de 2 em 2. 2 centímetros é numerado, né? Tem estações que já é uma coisa hereditária, então já tem 30 anos de operação. Então esse observador, a conscientização de que aquele dado, aquele trabalho de que ela tem que todo dia chegar lá às 7 horas da manhã, fazer a leitura com correção e 5 horas da tarde voltar e fazer outra vez a leitura da estação pluviométrica e mandar essa informação e anotar no boletim a importância dessa informação, ela tem que motivá-la porque aquele dado tem que ser feito com exatidão. Porque meu pai é um ex-observador. Então, o trabalho dele, eu já acompanhava o trabalho dele antes de ser observadora e foi através do meu pai assim, que eu comecei a me interessar para tirar a leitura do rio, tirar a medição da chuva. E daí teve um dia que meu pai resolveu, eu vou passar para você. Então, desde esse dia que eu sou observadora aqui de Jaguari. Não é. Que é minha... Ela foi até meu tesouro. É, a caçulinha da família. É algo que a gente não sabe nem explicar o que move essas pessoas a enfrentar situações por vezes inóspitas, chuva, sol, atravessar horas e horas de barco, para fazer um registro que às vezes demora 15 minutos, né? E depois enfrentar tudo de volta, né? Então são personagens heróicos mesmo. Essas pessoas ainda são atuantes e são fundamentais para que vamos dizer, o conhecimento se aprofunde, né? Então, dependemos delas. A maioria dos observadores, principalmente os mais antigos, tem orgulho de fazer parte disso. Eles sabem que fazem parte de uma coisa maior. Então a gente sempre agradece e dá parabenizo pelo esforço que é feito. Dar de retorno para eles é muito pouco com relação ao que eles dão para a gente, assim, de informação, né? Eu acho que a gente tem que admirar e respeitar muito assim, o papel do observador, que até hoje tem contado a história da hidrologia no Brasil. Pessoas me fazem perguntas, às vezes, eles não entendem e dizem assim, esse serviço de vocês, para que serve? Eu digo, vocês já viram as informações que saem pelo rádio e televisão? De previsão de tempo, enchente, cota de rio, por aí afora? Aí sim, pois é, tudo isso depois do nosso trabalho. Porque a partir disso que tu tem o nosso modal de energia hoje
hidroelétrico, né? E é onde se concentra a maior parte do recurso, e por isso mesmo a gente tem que ter boas informações, a gente tem que ter uma integração melhor. E é uma forma de padronizar o nosso trabalho, porque eu venho do sul, o outro vem do norte, centro-oeste. Nós trabalhamos aqui, começamos a ver o trabalho de uma forma tudo muito conjunta. E a partir disso a gente volta para os nossos lugares e a gente começa a espraiar isso. Isso é uma forma da gente socializar toda a forma de operar a rede. A rede de monitoramento é o cerne da Agência Nacional de Águas, eu poderia dizer assim, porque sem o dado, sem a consistência desses dados, sem o trabalho fantástico de todos esses hidrometristas pelo Brasil inteiro, nós não teríamos o insumo suficiente necessário para realizarmos os nossos estudos. O monitoramento hidrológico, atualmente, ele é feito em todas as bacias do país. Estão distribuídos no território nacional mais de 20 mil estações de coletas de dados hidrometeorológicos. Então são dados do nível do rio, dados de qualidade da água, sedimento que o rio está transportando, dados de chuva, que é a pluviometria, dados atmosféricos, temperatura, umidade do ar. Diariamente essas informações são enviadas aqui para a ANA, né? Seja informações por meio de estações automáticas, né? Por telemetria, seja por observações manuais realizadas por observadores que moram próximo a cada estação dessa. Que vai auxiliar os técnicos, né, que trabalham na sala de situação a emitir aqueles alertas, né, de cheias, enfim, para ajudar a população a se preparar, né, para esses eventos e não haver vítimas. Nossas informações dependem de dados bem específicos do regime dos nossos rios. Do desconhecer causa muitos danos à população, principalmente econômicos. Então, como os rios têm esse regime, fazer a medição correta, ter dados precisos nos permite fazer um alerta e avisa a população para que evite esses tipos de danos. O banco de dados ele está resumido no SNIR. O SNIR é bastante interessante porque ele traz todas as estações que nós temos, inclusive várias estações da América do Sul. Então, basicamente, a nossa área aqui ela é responsável pelo armazenamento dos dados hidrológicos que são coletados na rede hidrometeorológica nacional, o seu processamento, correções de eventuais falhas, né, e a sua disponibilização por meio do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos para toda a sociedade. Nesses boletins, né, que a gente chama de ficha de campo, que tem a própria caligrafia do observador, o nome do observador, que ele assina cada boletim disso, são disponibilizados na internet, né, por meio de um portal, né, também um portal do sistema SNI, e tem mais de 3 milhões de fichas atualmente. Então é uma massa de dados enorme e uma das prioridades, tanto aqui da ANA como nessa área, né, da gente, é que a gente quer disponibilizar todas as informações, são informações relevantes, outras têm caráter até histórico mesmo, nós temos estações com mais de 100 anos, né, de idade, então é um material bastante importante. Então o que nós fazemos é transformar o dado em informação. Com esses dados, por exemplo, no Jari nós tínhamos condições de verificar uma informação, fazer cálculos matemáticos e avisar com 9 horas de antecedência se ia atingir aquela cidade. Então isso é fenomenal. A gente não fica mais à mercê simplesmente das intempéries. Aqui no caso, nessa tela, nós temos o exemplo de um boletim. E esse boletim pode ser mensal, pode ser um boletim diário, né? E pode ser um boletim que acompanhe determinadas situações emergenciais. É importante ressaltar a necessidade de obtenção desses dados da melhor forma possível. Isso envolve uma série de coisas. Envolve capacitação
não só interna dos servidores da Agência Nacional de Águas, mas também de todo o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O que nós estamos vendo aqui é um curso internacional. Então temos estudantes aqui de outros países também aprendendo um pouco conosco. E além da capacitação, a agência vem investindo, tanto a agência quanto a CPRM, em equipamentos cada vez mais sofisticados. Né? É evidente que nós estamos aqui aprendendo, inclusive, os prós e os contras de cada equipamento desse. Então nós precisamos usar essa tecnologia cada vez mais a nosso favor. Os medidores acústicos, os equipamentos com a transmissão do dado via telemetria, isso permite a gente ter informação, um volume maior de informação e informação com muito mais confiança. Então a ANA vem desenvolvendo através da capacitação, né, os cursos online, os cursos presenciais, no sentido de fazer um esforço para que as pessoas tenham acesso a se preparar para enfrentar o desafio que é, né? Esta técnica que eu estou aprendendo em este curso vai ser transmitido a nível de toda a minha instituição e como administra a nível nacional, então é transmitido y va a ser un aporte para un desarrollo del país. No solo intercambio de personas, sino también intercambio cultural, intercambio de conocimientos, que es lo que se quiere en este curso, por eso es la parte internacional, ver cómo en cada país vamos realizando las mediciones, como qué fortalezas y qué destrezas tiene cada persona de cada país para poder realizar las mediciones. Hoje nós temos várias trocas de informações com instrutores, com pessoas que se especializou mais em equipamento Doppler. Então hoje nós estamos muito bem com essa nova geração, que chegou a nova geração com novos equipamentos, né? Isso aí tem ajudado muito, muito mesmo, com qualidade. Prova tanto que esse trabalho que se faz aqui, que se está fazendo em Manacapuru, você faz um método antigo, que é com barco ancorado, que gastamos 2 dias para determinar uma vazão aqui em torno de 100 mil metros cúbicos, com barco ancorado, enquanto que com equipamento acústico, nós fazemos com 20 minutos. Quando eu estou operando, é necessário que a gente tenha sempre os melhores equipamentos, faça as melhores instalações, equipamentos aferidos, equipamentos calibrados. Porque o dado é um dado base, é um dado que vai servir para diversos estudos, então esse dado tem que ser preciso. Então a equipe tem que estar alinhada, a equipe tem que saber trabalhar com os equipamentos, a equipe tem que ter a reciclagem sempre, tem que estar todo mundo em dia para obter esses melhores dados. Que o nosso pessoal, assim, ele conseguiu absorver essas novas tecnologias, né? Teve muitos avanços tecnológicos, sabe? E a gente ainda está se adaptando a isso. Tanto equipamento, as estações. Nós temos procurado fazer uma sinergia entre o monitoramento que os estados e outras instituições fazem a respeito também de recursos hídricos, fazer uma interação, uma integração dessas informações no compartilhamento numa base de dados que seja uma base de dados comum. Nós temos uma rede, no Brasil temos uma rede de observação, tanto de chuva como de vazão, bastante densa. Algumas áreas menos que outras. Não adianta, nós não temos a equação resolvida se conhecermos só o que acontece dentro do território brasileiro. É preciso que a gente encontre também respostas para o que vem desses outros países. Porque nós estamos na parte alta da Amazônia, no naciente, y estamos trabajando, ¿no? Pero tanto como a ellos les sirve nuestra información, a nosotros también nos sirve la información de toda la Amazonía. Es identificar todos los problemas transfronterizos que se tienen en la cuenca amazónica para tomar acciones y poder adaptar o mitigar estas acciones frente al cambio climático, que es uno de los problemas que también fuertes que se está teniendo dentro de toda la cuenca. O Brasil tem todas as suas fronteiras fechadas. Em todos os lugares, nas entradas e rios, nós fazemos um balanço que entra e que sai. Quer dizer, são poucos países que fazem um balanço diário. Entra no sistema, o balanço diário está entrando, está saindo, está entrando, né? Então entra 50 mil metros cúbicos em Tabatinga, mas sai 210 mil na foz do Amazonas, né?
This partnership is a very amazing partnership where we are working together to enhance the hydrologic monitoring program of Brazil for the benefit of the citizens that live along the rivers in Brazil. As tecnologias começaram a ser adaptadas para que hoje a gente conseguisse implementar a tecnologia de uma forma mais eficiente, né, mais aplicável, não só na teoria. Então, o que a gente está fazendo hoje em termos de investimento na rede é para ser colhido daqui a uns anos, porque a série histórica que nós vamos deixar a partir de agora com essa modernização são frutos que serão colhidos pela nova geração. A geração futura vai nos agradecer pelo aquilo que nós fazemos hoje. E para um leigo entender bem a gestão de recursos hídricos, talvez ela seja uma das ferramentas sociais mais importantes que a gente tem. Porque a água é um bem indispensável à vida. Até a energia é dispensável, mas a água ela é completamente indispensável à vida. Você não sobrevive sem ela. Então, se a gente não cuidar do recurso natural, não é à toa que a nossa lei coloca de forma muito clara que a prioridade em relação ao recurso hídrico é abastecimento humano e dessedentação animal, porque a gente precisa beber e comer. Então, o monitoramento hidrológico, o desenvolvimento da rede tem um papel social fundamental. Então, a gente precisa estudar para saber a vocação de cada local, se tem possibilidade de desenvolver, se tem possibilidade de mais utilização do recurso natural ou não. Que um dia tu pode abrir a torneira da tua casa e não ter água, porque o rio secou demais e tu não tem a companhia de saneamento, daqui a pouco não tem uma noção do quanto ela pode retirar. Então, se ela souber esses dados, quantificar, saber a qualidade dessa água, então ela consegue administrar, se eu não consigo tirar água daqui, eu posso tirar água da onde? Se falta água em tal lugar, eu posso jogar para outro lugar. A importância é porque a ANA tem técnicos especializados e expertises em mais diversas áreas, hidrólogos, geólogos. Então, com esse know-how, esse fazer, a gente se sente mais seguro para atuar na nossa atividade fim, que é atender a população aos desastres. Então, sem esse conhecimento, sem essa parceria da ANA, eu acho que nós teríamos muito menos ação, vamos dizer assim, preventiva, só seríamos reativos, não poderíamos evitar o maior dano. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros está aí para apoiar e a ANA tem feito isso, porque quando ela diz assim, eu quero uma sala de situação, entrega equipamento, entrega carro, material, computadores, olha, estou aqui, agora depende de vocês, então isso daí realmente foi fundamental para startar todo esse processo, porque antes disso nós estávamos todos divididos. Defesa Civil de um lado, IEPA de outro e SEMA de outro. Agora a gente trabalha em cooperação. O problema e a solução, eles caminham muito próximos. E na medida em que você aumenta a sua capacidade de observação dos fenômenos, aumenta também a necessidade de você ter informações mais precisas. Hoje nós temos condições de estimar com muita precisão vazões de rios nos seus períodos sazonais. No entanto, a demanda que nos chega hoje, ela é muito mais sofisticada e ela é muito mais exigente. Agora se apavora, né? Porque deu uma tormenta muito grande, pedra, me destruiu tudo o telhado. Telhado com pedra de gelo também. Quebrou tudo, pedra desse tamanho assim, ó. Olha aí, ó, pedra grande. Aqui de outubro de 2015 aqui. 15 aqui. E aqui e foi... dezembro de 2015 ali. Dezembro de 2015. E essa aqui foi de 15 lá também. 15 também. E aqui 2016. 16.
enlouquece, né? Enlouquece, isso mesmo. Mas graças a Deus não deu nada. Né? Mas é interessante que essas grandes cheias ocorreram assim nos anos para cá, estão ocorrendo cheias grandes, né? Grandes. Então mostra que algo está ocorrendo em termos de... cada vez mais, né? Mais. Então, ou grandes secas ou grandes chuvas, tormentas, grandes enchentes. Tem dado tempestade em todo que é lugar, né? Tudo que é lugar tem dado cair de pedra, um pavor, né? Então esses extremos começam a verificar. Isso chama, às vezes, que é mudança climática, né? É isso. Mas esses extremos começam a acontecer de uma forma mais... frequência maior. Você consegue estabelecer uma estatística para prever, entre aspas, o futuro, quando você tem uma coisa que nós chamamos de série estacionária. Quando ela varia toda, mas tem um padrão de variação. Com as mudanças climáticas, você não tem certeza que esse padrão se mantém. Agora, não são só mudanças climáticas, são mudanças como tem captação de água, a mudança do ambiente, seja para irrigação, seja para animais ou para abastecimento humano, para a indústria. Você tem também uma diferença do comportamento daquele corpo, né? Porque cada rio, cada seção tem a sua própria personalidade. Se eu for levar um conhecimento de que eu tenho que fazer um monitoramento, fazer uma simulação de cheia, para que eu tenha que ver as demandas requeridas, conforme o Q710, eu conseguir essa modelagem, entrando com o efeito de La Niña e El Niño, o cara fala assim, meu amigo, eu quero saber se vai ter água para mim. Eu quero saber se eu vou ter, ou qual é a minha previsão de ter água ou ter um risco de racionamento. Nós, apesar de termos postos centenários de medição, nós estamos continuamente nos surpreendendo com o nível dos rios, com a intensidade da precipitação e assim por diante. Portanto, é uma coisa que não tem fim. Quanto mais nós vamos aprimorando, maiores serão as nossas necessidades de aprimorarmos isso. Se a gente pensar numa rede que o uso da informação não é apenas para geração de energia, daí a importância da Agência Nacional das Águas, mas também tem o multiuso da água. É as cidades que vão coletar água para abastecer as comunidades, os meios de transporte, enfim. É preciso que você tenha uma informação mais discretizada possível, muito mais efetivas, né? Porque o tomador de decisão lá, ele vai tomar a decisão em cima de um dado concreto, obtido aqui durante uma série histórica de longo prazo. Para o Brasil e para o mundo, ele depende da água, esteja ela onde estiver. Então, é água de subsolo, é água de mananciais, é água de bacias, é água de rios. Então, a água é um bem que a gente tem que se preocupar, estudar a água, saber fazer uma boa gestão da água, que é o momento em que a gente está no Brasil hoje, de criando sistemas de gestão de águas, tanto subterrâneas como superficiais, para garantir para o futuro essa produção alimentar. É uma. Para produzir saúde, que é garantir a saúde para a população. E essa conscientização nacional, né, do bem usar, do uso múltiplo, do uso racional da água, isso tem que ser uma lição que nós tenhamos que aprender a cada dia. Nós tivemos uma crise hídrica sem precedentes no sudeste do Brasil, em 2014 e 2015, e a gente vê que poucas lições foram aprendidas, no fundo. Então nós precisamos cada vez mais trabalharmos na conscientização, na capacitação de todos e na valorização do papel de cada brasileiro na manutenção e gerenciamento de um recurso tão escasso e tão importante para o nosso país. Quando os gestores estão no escritório e eles veem gráficos, relatórios baseados nos dados levantados, eles ainda não têm a percepção, a dificuldade de coletar um dado de monitoramento com alta confiabilidade, um dado de vazão num rio como esse aqui, no Rio Solimões. A nossa busca pela perfeição, ela nunca vai acabar, porque é uma coisa difícil, assim. Todo dia é diferente. Rebenta um pneu, quebra o motor, tu tá na estrada, como eu estava dizendo, tem momentos da vontade de chorar,
porque a dificuldade é muito grande e tu não tem quem chamar. Porque a gente às vezes passa semanas, até quase mês, né, fora de casa, longe da família, em locais como esse, né, ermo, né. Olha, o maior desafio é o acesso, é o modo de chegar lá, porque tem estação que exige muito tempo de voadeira, de canoa, então a gente cansa muito de estar sentado, às vezes o dia todinho sentado na voadeira. Então o cara tem que ser realmente uma pessoa que está preparada mesmo para o serviço de ficar fora de casa e para o serviço pesado também. Então tem que ser cara de raça, senão não aguenta o serviço. Tem muita gente que começa e foge logo. Que a turma de campo eu qualifico como centroavante de um time. Você prepara a jogada, ele faz o gol. Se não fizer, não adianta preparar, né? Prepare que nós vamos lá e finalizamos a partida, né? Não existe nada mais gostoso para eu, profissional, ou um outro que gosta, após o seu trabalho do dia a dia, cansado, das 7 às 17 horas, você chega num barco desse, no meio da mata, né? É claro que tem um rio, mas tem a mata, você apreciando a natureza, acordando 5 horas da manhã, que é que eu gosto. Não existe nada melhor do que isso. Penso eu que esses meus 44 anos na área de hidrometria, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, em algum trabalho fechado de São Paulo, Rio, eu acho que eu não sei se estaria aqui contando a história. Eu gosto do que eu faço e tenho certeza que isso que eu faço é muito importante e poucos fazem isso. Depois ele trabalha em qualquer lugar, porque ele viaja para o Alto Rio Negro, ele tem uma beleza faunística e de flora muito bonita, é uma região que é de difícil acesso, então nunca o cara imagina de chegar no Alto Rio Negro, lá em Roraima, em Tepequém, na Serra do Iramutã. Aí, todas as vezes que fala na estação, é como se você fizesse parte dela, né? Porque você ajudou a fundar, ajudou a instalar, ajudou a dar manutenções nela sempre. Então é uma sensação boa, né? Hoje, quando a geração nova fala, eu já estive lá há muito tempo. Então nós estamos chegando num momento muito interessante na história da Rede Hidrometeorológica Nacional que liga essa mudança de gerações. Então nós tivemos uma rede com um desenho no começo para atendimento do setor elétrico e a primeira geração de técnicos, ela começa a deixar um pouco o quadro para a entrada dessa nova geração, com perfil diferente de campo, com a entrada de novas tecnologias e é importantíssimo que a transferência do conhecimento desse técnico para o novo técnico. Evidentemente que ao longo dos anos formamos vários técnicos, outros foram embora, alguns já se foram, né? Mas a gente teve que ter uma preocupação, você vê depois, sempre teve uma preocupação no sentido de que nós estamos numa corrida com a Olimpíada, né? É uma corrida de bastão. Temos que entregar para os próximos. É assim que tem sido feito o processo. Mas cada ano a gente tem procurado assim, formar pessoal com alto nível de capacitação. Temos técnicos na CPRM que têm mais de 60 anos, 40 anos de empresa. São técnicos apaixonados com o trabalho, que ensinaram a gente a trabalhar. Eu cheguei agora, eu aprendi com eles. Então esse conhecimento é passado para a gente e parece que é passada a paixão junto. Porque assim, são pessoas que não querem parar de trabalhar. Então a gente parece que aprende isso com eles também, a paixão pelo trabalho, o modo de vida, o conviver com essa natureza toda, com a dimensão toda que é isso aqui. Assim, o que eu mais gosto quando eu vou a campo é ter esse contato com os observadores, que são as pessoas que estão ali, que conhecem, com os técnicos que estão ali também sempre, vão ali pelo menos 3 vezes por ano, e que sabem tudo que está passando por ali, né? E eles... É um conhecimento incrível. E isso é uma coisa muito interessante de escutar a história de cada um. Cada um tem uma história super diferente, porque é diferente quando a gente conhece as dificuldades das pessoas e a partir daí a gente entende que o nosso papel fora da ponta é facilitar o trabalho deles. É uma vida de viajante mesmo. Eu tenho medo de uma hora estar na água e a sucuri aparecer para mim, né? Por isso que eu ando uma faca aqui, uma faca ali. Eu sempre estou com a faca,
É isso, me proteger só disso. O que acontece, o meio da Amazônia é muito perigoso para nós. Se tu for entrar numa mata, um filme é uma coisa, tu entra numa mata, 10 metros na mata, tu não segue em frente. Por quê? Tu não enxerga o chão, a princípio. Tem espinho que é, sabe, espinho, que quando te finca, te inflama em tudo que é lugar. Cara, o meio não é o nosso meio, então é meio complicado. A gente estávamos de um lado do rio empurrando a canoa, atravessando, que era várias cachoeiras, do outro lado estava o pessoal das FACs, atravessando também a canoa deles, nos cumprimentando, conversando com a gente. Então é uma região perigosa, mas é gostoso, é desafiante. Sempre eles querem que eu fique do lado deles. Não sei se é porque às vezes eu conto alguma história de onça que quer me pegar, igual eu já lutei com onça, né? E saí feliz. Eu venci dessa vez a onça, mas eu nunca mais quero esse retorno para que ela tente me vencer, né? Não quero mais essa experiência nunca, né? Já lutei com jacaré dentro d'água e por aí vai, né? Já naufraguei de voadeira, muito triste isso. Já naufraguei com barco grande, já caí de avião 3 vezes, já fui operado 5 vezes e estou inteiro aqui. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente, entre beijos e abraços, aumentava o amor da gente. E eu pedia a São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando, as águas vão aumentando e meu amor fica contente. Num país que a gente tem normalmente descontinuidade de tudo que se começa, se termina, quando muda o governo, se para o que estava fazendo para começar outras coisas, a gente tem estações hoje que funcionam há mais de 100 anos, que eram outras instituições, não é a Agência Nacional de Águas, eram outras, só que isso continuamente tem sido feito o monitoramento até atualmente, até os dias de hoje. Então assim, mudou o governo, mudança de regimes, crises, passaram várias crises financeiras e continuam se fazendo um monitoramento. Então, sim. Nós temos mantido a equipe desde a época do DENAI, um grupo de 10 pessoas. Da época, né? Hoje temos 60 e pouco, mas 10 ainda são aqueles técnicos e alguns engenheiros que ainda trazem, conhecem, têm a memória, porque isso é importante, a gente ter a memória. Eu entrei no DENAI em 1974, 75. Comecei como codificador de dados, codificando os dados que vieram do Rio de Janeiro, porque até então tinha pego fogo nos documentos no Rio, um incêndio no DENAI, e queimou parte desses documentos. Em seguida vieram isso para Brasília, para a gente tentar colocar isso no computador, registrar isso e fazer um banco de dados, criar um banco de dados. Eu acho que a década de 90 foi uma década, quase perdemos tudo, né? Várias razões, quase perdemos arquivos, perdemos bases de dados. Foi na época do Collor, que o Collor acabou com o DENAI, acabou com os distritos que tinha em todo o Brasil, e esses dados iam ser perdidos, né? E quando ele disse que era para acabar tudo, eu, Dr. Olemar, Dionísio, o Querubim e outro mais, nós pegamos os dados, levamos para a nossa casa, guardamos na nossa casa e nós voltamos e montamos a rede novamente, os dados voltaram. Uma das características que eu diria que foi relevante foi o fato de, embora a gente ter sofrido um baque de recurso, o dado coletado ele foi feito graças aos observadores manterem a continuidade do trabalho. E se hoje nós temos esse banco de dados, graças a essa equipe que guardou essas informações na nossa casa, naquela época. Não foi para garantir nosso emprego, não. Foi para preservar a informação. Se perdesse aquilo, já era. Não tinha mais como recuperar. O rio já passou. A chuva já passou, não tem nada mais registrado. Então nós guardamos isso.
Então você vê como é importante os técnicos vestirem a camisa, né, da instituição. Isso é fundamental. Se nós não tomarmos uma atitude no sentido de conservar esse bem que é natural, né, e é um bem público, eu acho que a pessoa tem que cuidar do seu cantinho ali da sua casa, né, não desperdiçando água, não colocando esgoto, né, dentro dos cursos d'água, né, eu acho que isso aí é primordial. A Ana, a rede, está no caminho certo. Está no caminho certo, já melhorou demais da conta, esses 30 anos para cá, melhorou muito. Hoje a gente acha que tem até cobrança já de água aí, em certas regiões. As empresas estão diminuindo a poluição, os riscos vão ser cobradas. Então o futuro, se continuar uma gestão séria nesse país, eu acho que nós estamos no caminho certo. Então a água é um motivo de preocupação, a água deve ser olhada com muito cuidado pelos governos, a água é motivo de estabilidade social, como também é motivo da desestabilidade social. Então a água deve ser uma commodity, onde deve ter uma preocupação técnica, política, através de mecanismos de gestão seguras. E a rede representa o levantamento e a informação segura para uma boa gestão dos recursos hídricos como um todo. O uso de dados satelitais e dados automáticos de vazão, a sua revisita no campo vai diminuir. Então eu vejo uma rede mais automatizada no futuro, um profissional de hidrologia mais qualificado, menos exigente de força física e de trabalho braçal e mais exigente de qualificação no uso de softwares e equipamentos. Pagamos impostos e esses impostos nós temos que retornar com o quê? Com informações confiáveis para a sociedade. E a sociedade tem elogiado pela qualidade dos dados que nós estamos disponibilizando. A hidrologia é exatamente isso, é como eu digo, todo mundo no mesmo barco. Se não tiver, não funciona. Né? Você vai ver que nós convivemos com técnicos, pode ser até doutorados, e convivemos ao mesmo tempo junto no mesmo barco com técnicos de nível médio. E essa integração é importante. Você só conhece aquilo que você tem quando você monitora. Se você valoriza a água, valoriza os recursos hídricos, monitore para saber o que você tem. Você não olha a água só como água potável, água para você beber ou água para... Você olha a água como um combustível. Então, se você não tiver água no rio, você não vai conseguir a parte de transporte fluvial, você não vai ter o potencial hidráulico. E os rios são como se você encontrar o país, uma região como um corpo, o rio você pode considerar com a veia. E a água seria o sangue. Então, isso aí... Na Ana, então, com a ajuda do Valdemar, do Eurídio, dos meninos, dos especialistas, eu fico feliz porque eles dão apoio para a gente também. E ensinam também o que você não conseguiu aprender. Muita alegria de ter participado dessa história, né? Que a gente vai passar. Mas as informações vão continuar. E a história continua, não é? A gente passa porque chega um tempo que acaba a nossa tarefa aqui. Mas é uma alegria muito grande. Porque a nossa história nós vemos Denai, Anel e Ana. Então, eu sou um cara, eu começo a falar em hidrologia, eu acho que vou falar o ano todo. Porque todo mundo faz Bosquinha, me chamam de Bosquinha, o Bosquinha é fanático, né? Bosquinha é fanático. Nesse trabalho do dia a dia, principalmente em Manacapuru, já passou muitos técnicos, muitos engenheiros com a gente, como Ramiro, como Raiol, como Flávio Moreira, como Reginaldo, como Guti. Infelizmente, todos esses que eu estou falando, eles não vão conseguir me ouvir e não vão conseguir ver.
mas eu espero que eles estejam muito bem, porque todos partilham. Quando você trabalha com uma equipe sólida, entendeu? De repente você perde um amigo de queda de avião, entendeu? Ou morte natural. Então, às vezes, você não quer tocar, mas isso fez parte do meu passado, porque estava andando junto. O mais importante que tem é esse trabalho que os senhores fazem de criar essas séries hidrológicas, né? Porque na verdade são séries, grandes séries hidrológicas, e com isso é que a partir daí todo o esforço é feito e todo o trabalho é feito em cima dessas informações. Então o trabalho que o senhor tem sido feito ao longo desses anos, que é um trabalho de dedicação, porque eu considero em todo o Brasil os observadores brasileiros, não pelo valor que o senhor recebe, mas pelo esforço. É obrigação, o compromisso do cara. Como cidadão brasileiro, que você está aí apoiando esse trabalho, isso aí não tem preço quando você tem essas grandes séries depois dos anos, essas séries hidrológicas. E para a gente que também está terminando também a carreira de trabalho nessa área, o que a gente pode dizer a cada um dos senhores é que exatamente é isso. Agradecer o seu esforço, né, no sentido de que tenha chegar essas informações e dar continuidade a esse trabalho, né? A vida é assim, são etapas, outros vêm fazendo. Cada um tem por isso que eu te digo, quando eu vejo a história do passado, aqueles hidrotécnicos que vinham aqui fazer medições, então você vê o esforço que eles têm. Muita gente tem fotografias, eles fizeram e você vê as fotografias da época, né, que são históricas. Foi um grande esforço para chegar a hidrogênio no país. E a dedicação dos observadores, dos senhores, é que vale a pena. Eu agradeço o senhor aí, mais uma vez aí pela sua dedicação. Obrigado. A vida é assim. Tocar para frente. Tocar para frente.